Olá, começaremos agora a aula de resolução de questões, questões que foram aplicadas pela banca RBO Concursos, questões sobre a disciplina de língua portuguesa. A banca RBO, pessoal, é a banca que está organizando o concurso da cidade de Cotia, no estado de São Paulo, concurso que tem muitas vagas disponíveis para diversos cargos. Para que você faça a preparação completa para este concurso, eu vou deixar aqui a dica de apostila. Essa apostila vem com a preparação completa, formatada conforme o edital da banca RBO. Aí tem para os cargos de auxiliar de classe, mas também tem para o cargo de secretário de escola, aí conforme o cargo que você vai prestar. O link para adquirir essa apostila está fixado aí no primeiro comentário desse vídeo, para os dois cargos. Agora vamos resolver a primeira questão da aula de hoje, é uma questão aplicada aí para o cargo de oficial de manutenção da CPTM, né, aplicada pela banca RBO no ano de 2017. A questão diz que assinale a alternativa correta de acordo com a norma culta quanto à regência nominal. Então a gente está tratando nessa questão da regência nominal. E a letra a gente vai procurar a alternativa correta quanto à regência nominal. A letra A diz que quem tomou a vacina está imune contra a gripe esse ano. Então, a regência nominal vai ser a relação que o substantivo, o adjetivo e o advérbio, né, o nome, a relação que o nome tem com os seus complementos. Aqui a gente tem a palavra imune, né? Quem tomou a vacina está imune contra. Está correta essa regência? Quem está imune, pessoal, está imune a, né? Quem está imune a, como a gente vai ver aqui, o nome mais o complemento do nome. E aí a alternativa estaria correta se trouxesse dessa maneira aqui, ó. Quem tomou a vacina está imune à gripe esse ano, né? Por conta aqui da regência da palavra imune. Quem está imune a alguma coisa, né? Está imune à gripe. Portanto, está errada a afirmação A. Quem está imune a alguma coisa e não contra alguma coisa, tá? E aí, por isso a gente já elimina a letra A. Deixa eu só marcar aqui por que está errada, né? Porque não é imune contra e sim imune a. A letra B diz que estou acostumado em ser o primeiro a terminar o trabalho. E aqui a gente tem a relação do nome acostumado, né? E aqui a sua regência, acostumado em. Porém, está errada, pessoal, essa alternativa, né? Conforme a regência nominal, porque quem está acostumado a, né? Quem está acostumado a alguma coisa. E por a regência estar errada, né? Não é acostumado em, e sim acostumado a, e portanto, a alternativa B também está errada. A relação que o nome estabelece com a preposição está errada. Não é essa preposição usada aí no caso da palavra acostumado, né? Eu estou acostumado a ser o primeiro a terminar o trabalho. Aí estaria correta. A letra C diz que seu plano está propenso em dar errado. A gente vai ver que também está incorreto, pessoal, porque propenso, algo está propenso a e não propenso em. Seu plano está propenso a dar errado. Aí estaria correta a afirmação, né? Porque o nome a preposição correta a ser usada nesse caso é está propenso a e não está propenso em. E por essa regência estar errada, a gente elimina também a letra C. A letra D diz que a cada virada de ano as pessoas estão imbuídas no sentimento de esperança. Então, aqui o nome em questão é imbuídas no, né? A regência que a questão quer ver, e está correta essa regência, pessoal. A cada virada de ano as pessoas estão imbuídas no, estão envolvidas no, né? Envolvidas no sentimento de esperança. Está correta essa afirmação. E aqui eu faço um destaque porque imbuídas, e aqui a preposição que vai reger vai ser a preposição em, mais o artigo de o sentimento. Então,
a cada virada de ano, as pessoas estão imbuídas em o, e aí forma a preposição no, imbuídas no sentimento de esperança. A cada virada de ano, as pessoas estão envolvidas no sentimento de esperança. Está correto, né? A preposição no é a junção da preposição em, né, mais o artigo o de o sentimento. Estão imbuídas em o, estão imbuídas no sentimento de esperança. Portanto, está correta, né, a regência, perfeita a regência dessa regência nominal, e a letra D está correta. A letra E diz que os devotos de Santo Antônio homenageiam-no em junho. Então a gente vai ver que homenageiam é um verbo, né? Então aqui a gente está tratando de regência verbal. Está correta essa regência, porém a gente está tratando de regência verbal nesse caso, né, pessoal? A gente está procurando aqui a regência nominal, e a alternativa E traz uma regência verbal e, portanto, não é a que a gente está procurando. Homenageio aqui, no caso, está se tratando de um verbo. Portanto, terminamos a resolução da questão número 1, né, que é a letra D como resposta. Vamos para a questão número 2, a questão aí da mesma prova, aplicada aí pela banca RBO, diz que assinale a alternativa correta quanto à ocorrência de crase. Então, a gente está tratando agora de crase. A letra A diz que no passeio andamos a cavalo. Está errada essa afirmação, pessoal, porque não se usa crase. A palavra cavalo é uma palavra masculina e não se usa crase antes da palavra masculina. E, portanto, está errada a afirmação que faz a letra A. A letra B diz que todos chegaram às 8 horas. Está correta, né? A crase deve ser usada antes da indicação de um horário, antes da indicação aí de horas marcadas. Está correta essa afirmação. Todos chegaram às 8 horas. Quando se tratar de horas, horas definidas, você pode marcar aí que está correto o uso da crase. Então a letra B está correta. A letra C diz que o encanador continuou a investigar o vazamento. Não se usa crase, pessoal, antes do verbo, tá? Aqui é a palavra investigar, aqui se trata de um verbo, né? E não se usa crase antes de um verbo. E, portanto, está errada a afirmação que faz a letra C. A letra D diz que assistiram a espetáculos magníficos. Está errada essa afirmação porque o a está no singular e a palavra está no plural, né? A gente vê que a palavra está no plural e o a está no singular, e nesse caso não se usa crase, o a no singular e a palavra no plural. E aqui a letra E, por fim, diz que o instrutor quer informar a algumas pessoas o que está acontecendo. E aqui novamente, né? O a está no singular e a palavra no plural. O a está no singular e a palavra no plural, e aí não se usa crase nessa ocasião. Portanto, a alternativa correta quanto ao uso de crase, que apresenta corretamente o uso da crase, é a letra B. Passamos então para a questão número 3. E aí a questão diz que assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas. Então a gente vai procurar aquelas que estão escritas corretamente. A letra A diz que é fácil contatá-lo, basta discar o asterístico e o número do ramal. Então, aqui a palavra asterístico está errada, né, pessoal? A grafia correta é asterisco e não asterístico, como está disposto aqui, né? Então, é asterisco e não asterístico. Portanto, a gente elimina a letra A. A letra B diz que para a ética no trabalho não deve haver exceções. E aqui, repare na grafia da palavra exceções.
Repare na grafia da palavra exceções. E aqui a grafia correta, né? Para a ética no trabalho, não deve haver exceções escrita sem os dois S's, né? Aqui. A grafia correta é esta. Portanto, a alternativa também está errada por trazer a grafia incorreta da palavra exceções. A letra C diz que devido a falhas, duas linhas estão paralisadas. Corretamente, toda a frase está correta, né? Usando a grafia correta. Portanto, a letra C traz a alternativa correta. A letra D diz que não havia vestígios de ferrugem nos trilhos. E aqui eu destaco a palavra ferrugem, porque a gente vai ver que ferrugem é com G, né, e não com J. E, portanto, está incorreta a afirmação. Ferrugem é com G. E aqui a letra E diz que traz a peça que está faltando, por favor. Só que aqui, pessoal, estaria correto se fosse o verbo trazer, né? O verbo trazer com Z. Então, aqui ele está falando do verbo trazer e não de traz com S. Portanto, está incorreta também a grafia usada aqui na letra E. Está incorreta, perdão. A alternativa correta para essa questão é mesmo a letra C. Passamos para a questão número 4. A questão número 4 diz que assinale a alternativa correta de acordo com a norma culta quanto à regência verbal. Então, agora a gente vai tratar da regência do verbo, tá, pessoal? E aqui a letra A diz que vou em São Paulo amanhã. E aqui o verbo, né? Vou em São Paulo. Quem vai a algum lugar. A regência verbal está incorreta na regência usada. Quem vai a algum lugar. Então, a grafia correta seria vou a São Paulo amanhã. E, portanto, a regência verbal está incorreta na letra A. Quem vai a algum lugar. Letra B. Chegou para casa mais cedo do que previra. Está errado também, né? Quem chega a algum lugar. A gente vai ver aqui. Quem chega a algum lugar. E, portanto, está incorreta, né? O que dispôs aqui a letra B. A letra C diz que os alunos implicaram no professor que ficou irritado. Implicaram no. Está errada essa regência, né? Aqui quem implica com, nesse sentido aqui, que é implicar no sentido de discutir, de brigar, né? Os alunos implicaram com professor que ficou irritado. Então, implicaram com a regência correta seria com e não implicaram no, e, portanto, está incorreta a alternativa C. A letra D diz que Marta visava a uma carreira de sucesso. Está correta a letra D. Visar aqui no sentido de almejar está correta. A preposição correta aí para o verbo visar no sentido de almejar é a preposição a. Então, Marta visava a. Está correta a regência. Visava a uma carreira de sucesso. Marta almejava a uma carreira de sucesso. Está correta a preposição aí do verbo visar aí, nesse caso trazido pela letra D. Portanto, regência perfeita. Quem visa a alguma coisa, almeja, né? No sentido de almejar, visa a alguma coisa. Aí, no caso, Marta visa uma carreira de sucesso, portanto, está correta. A letra D diz que ninguém lembrava do aniversário dela, né? Portanto, está incorreta a letra E, perdão, né? Ninguém se lembrar, deveria ser desse jeito. Ninguém se lembrava. Aqui, ó. Ninguém se lembrava do aniversário dela. E, portanto,
A letra E também está incorreta. A gente já deixa marcado então. A alternativa correta para a questão número 4 é mesmo a letra D. Passamos então para a questão número 5, que diz que a concordância nominal está correta de acordo com a norma culta em. Então aqui a gente está tratando de concordância nominal. A concordância nominal é a relação aí que garante que o substantivo, né, concorde com os artigos, com os pronomes, com os numerais. Então, a concordância nominal é responsável por garantir aí que o substantivo concorde aí com os artigos, com os pronomes, né? Então, a gente vai ver aqui. A letra A diz que os filhos, né, gostam de festa tal qual os pais. E aqui a gente vai ver que está errada essa relação, porque tal qual, né? Aqui a gente vai ver. Estaria correta a concordância se fosse dessa seguinte maneira, porque tal é o pronome, né? Ele vai concordar com filhos, né? Os filhos, e os filhos está no plural, então tal, que aqui da questão, deveria estar no plural também, né? E está no singular. Os filhos gostam de festa, tal, o pronome tal tem que concordar com filhos, né? O pronome tem que concordar com o substantivo anterior e qual, a palavra qual, o pronome qual, vai concordar com o substantivo posterior, que aí no caso seria pais. E então, como filhos está no plural e pais também está no plural, então o pronome ele deve variar por completo. Então ficaria tal quais, né? Aí com os filhos gostam de festa tais quais os pais, porque aqui o primeiro pronome está concordando com filhos, né? E o segundo pronome está concordando com pais. Ambos têm que estar no plural, né? E portanto a alternativa A está errada por conta disso. Porque aqui traz no singular, né? E deveria estar no plural o pronome. A letra B diz que não é proibido pelos moderadores do grupo as conversas sobre política. A gente vai ver aqui que está errado, porque a gente vai estabelecer aqui uma relação que proibido não está concordando com as conversas, né? Que está no plural e no feminino. Então, é proibido está no singular e no masculino, e não está concordando com as conversas que está no plural e no feminino. Então, a gente já encontrou aqui. E aqui o verbo não está no plural, né? E, portanto, não está concordando também com as conversas. Então, para ficar correta essa frase, teria que ser da seguinte maneira. Não são, né? O verbo estando no plural também. Não são proibidas, né? Não são proibidas pelos moderadores do grupo as conversas sobre política. Então, aqui a gente ouve, né, a variação aqui de são proibidas para concordar com as conversas, né, que está no plural e também na forma feminina. E aqui estava na forma masculina, agora a gente colocou proibidas, né, na forma feminina e também passou para o plural aqui, substituindo o pelo são, o verbo, né? E aí agora a gente obteve a concordância, né? Não são proibidas pelos moderadores do grupo as conversas sobre política. E aí sim a gente obteve uma concordância. Não é proibido, não está concordando com as conversas, né? Que está no plural e, portanto, a alternativa B está errada quanto à concordância nominal. E aí a letra C diz que é proibida a entrada de animais. Está correta essa afirmação C, porque a expressão é proibido, ela está concordando, né, com o sujeito. É proibida, né? Está concordando com o sujeito entrada de animais, a entrada de animais. E aqui, pessoal, essa expressão é proibida, ela vai variar, né, sempre que o sujeito for precedido de artigo. E aí, como o artigo é feminino,
é proibida a entrada de animais, e aí o é proibido também vai variar. Então, está tudo no feminino, né? É proibida a, por conta do artigo, né? A gente tem aqui o artigo, que é feminino, e por isso a expressão é proibida vai variar também para o feminino, né? Então, é proibida a entrada de animais. Por conta do sujeito, né, a entrada de animais ser precedido do artigo feminino, a expressão é proibida também vai variar para concordar, né? Também vai ficar no feminino, por conta que é precedido do artigo, tá? E, portanto, a alternativa está correta. A letra D diz que depois de algumas horas de pé, ela começou a reclamar que estava meia cansada. Está errada essa afirmação, pessoal, porque aqui esse meia cansada, ela quer dizer que está um pouco cansada, né? E um pouco cansada, ela deveria escrever meio cansada, né? Ela está um pouco cansada. Então é meio cansada e não meia cansada, tá? E, portanto, a alternativa está errada. Ela está um pouco cansada, então a expressão correta seria meio cansada e não meia cansada. E aí está errada quanto à concordância nominal. A letra E diz que é permitida saída apenas pelas portas laterais. E aqui a gente vai ver por que está incorreta essa alternativa E, pessoal. A gente já marca como incorreta a alternativa E. É permitida, né? A mesma expressão aqui de é proibida, porém, aqui o sujeito, né? O sujeito da questão aqui, da alternativa, não é precedido de artigo como era a letra C. E por não ser precedido de artigo, o sujeito não ser precedido de artigo, que vai aí definir a variação, então a alternativa, a expressão é permitida não deve variar, deve continuar no masculino, né? Porque não tem com o que concordar, porque o sujeito da questão aqui, que é saída, não é precedido de artigo. Então a alternativa ficaria correta se fosse dessa forma. É permitido, continuando no masculino, né? E aqui ele continua, a expressão continua no masculino, porque o sujeito da questão, o sujeito da alternativa, não é precedido de artigo. Aqui, se fosse precedido de artigo, se fosse, por exemplo, é permitido, aí a saída, se fosse dessa forma, aí sim o permitido sofreria variação. Porém, como não é precedido de artigo, a questão trouxe a alternativa sem ser precedida de artigo, então, nesse caso, não varia, tá? A expressão é permitido não varia. Continua no masculino, tá? E aí, portanto, a alternativa E está incorreta. A alternativa correta para essa questão é a mesma letra C. Passamos então para a questão número 6. E aí o enunciado diz que assinale a alternativa em que todas as palavras dentro do contexto estejam grafadas corretamente. Então a gente vai procurar a grafia correta, né? A letra A. A inauguração da nova linha de trem tem causado grande expectativa. Expectativa está escrito de forma errada, né? A gente vai ver que a grafia correta é expectativa com EX, né? E não com ES. E, portanto, a alternativa A está errada, né? A letra B diz que a reivindicação por melhorias na malha ferroviária surtiu efeito positivo. Está correto, reivindicação está escrito de maneira correta, é isso mesmo. As palavras estão grafadas corretamente, a letra B está correta. A letra C diz que não haverá empecilho para a contratação dos novos funcionários. Empecilho está escrito errado, né? A grafia correta é empecilho e não empecilho, né? Com E também com LH e não da forma que foi escrito aqui. Empecilho com I e com LI ao invés de LH. Portanto,
A letra C também está errada. A letra D diz que há uma busca obsessiva por corpos perfeitos nos dias de hoje. Obsessivo está escrito de forma errada. A gente vai ver que a grafia correta é obsessiva, né? Aqui dessa maneira, né? Com OBS, né? E não com ABC como está aqui. E a letra E diz que a velha estação tem um projeto arquitetônico fascinante. E aqui a palavra fascinante está escrito de forma errada. É dessa maneira que escreve, né, com SC, e aqui está escrito apenas com C, e portanto a alternativa está incorreta. E agora passamos para a questão número 7, que é uma questão aqui que vai tratar dos homônimos, e aqui eu já destaco. A alternativa diz, ou a questão diz que assinale a alternativa em que, dentro da norma culta e sem alteração de sentido, os homônimos estejam corretamente empregados. Homônimos, pessoal, é o seguinte, são palavras aí, né, que podem ser homônimos homófonos, né? São palavras aí que têm a mesma pronúncia, porém têm a grafia diferente, que tem o mesmo som, né, na hora da pronúncia, mas na hora da grafia, né, é escrito de forma diferente. E aí tem também os homônimos homógrafos, né, que tem a mesma grafia, mas o som é diferente. É, por exemplo, a palavra denúncia, né? O substantivo denuncia e o verbo denúncia tem a mesma grafia, apesar aí da diferença na acentuação, né? Porém tem a mesma grafia, o substantivo denúncia e o verbo denuncia, né, tem a mesma grafia, porém tem o som diferente, né? A pronúncia é diferente, então são homônimos apenas na grafia. E os homônimos perfeitos, né, que tem a mesma pronúncia, a mesma grafia. E aí também tem a classe aí dos parônimos, né, que são a pronúncia e grafia parecidas, tá? Sabendo disso, a gente volta para a questão e aqui a gente vai ter os homônimos, né? A letra A diz que foi conduzido, né, para a sua cela de prisão e montava seu cavalo sem sela. A gente vai ver que está errada essa afirmação que faz a letra A. Por quê? Porque cela de prisão vai ser o compartimento onde ficam os presos, é escrito com C, né? E a cela onde aqui vai no cavalo é escrito com S. E aqui está o contrário, né? Aqui deveria ser o C, né? Porque está tratando de cela de prisão. E aqui deveria ser o S, né? O S porque está tratando de cela que vai no cavalo. E, portanto, está errado, né? Trocou aqui a grafia correta. Então, aqui a gente falou dos homônimos homófonos, né? Que são iguais apenas no som, mas na grafia é diferente. A letra B diz que o juiz não irá cassar o mandato do deputado. E aí diz que é proibido caçar animais silvestres. Caçar aqui, caçar o mandato do deputado, né? Mandato do deputado, o juiz aqui seria caçar no sentido de anular, né? Então é com dois S's. Caçar no sentido de anular é com dois S's. Então a alternativa está incorreta. E caçar no sentido de caçar animais é com C cedilha, né? Como a gente pode ver aqui. Caçar no sentido de caçar animais, de perseguir animais, é com C cedilha. E mais uma vez trocou a grafia correta, né? E, portanto, a gente elimina também. A letra C diz que aquele trilho precisa de conserto, né? E foi convidado para um concerto musical. Conserto, a gente vai ver. Conserto no sentido de reparar, de restaurar, é com S. Conserto no sentido de reparar é com S. E aqui a alternativa está com C, quando na verdade deveria ser o S, né? No sentido de reparar. E concerto no sentido de musical é com C.
E aí trocou também, né, a grafia correta e, portanto, está errada a letra C. A letra D diz que esse martelo é ideal para pregar pregos finos, pinos ou taxas. E aí diz que só liberam os documentos se pagarem as taxas de emissão. E aí a gente vai ver que taxas aqui no sentido de prego, né? Então, taxas no sentido aqui falando de prego é escrito com CH e taxas falando de tarifa é escrito com X, né? Então, está correto, é isso mesmo. Taxa falando de prego está com CH, como a gente viu aqui, e taxas falando de tarifas está com X. Então, está correta a letra D, é isso mesmo. A letra E diz que havia muita cerração na estrada, né? Não conseguíamos enxergar nada. Os trabalhadores tinham serrado os troncos com perfeição. Então a gente vai ver que serração no sentido de nevoeiro é escrito com C e serração no ato de serrar é escrito com S. Então está errado, né? Porque serração nesse sentido da primeira frase é com C, que é no sentido de nevoeiro, e aqui no sentido de serrar é escrito com S. E, portanto, a gente elimina também a letra E e a alternativa correta da questão número 7 é mesmo a letra D. Passamos então para a questão número 8, que diz que assinale a alternativa em que todas as palavras dentro do contexto estejam grafadas corretamente. Mais uma alternativa tratando de grafia correta. A letra A diz que por conta da altura se sentiu mal e precisou sair do trabalho. Mal está escrito, a palavra mal está escrito com U, quando na verdade se sentiu mal deveria ser escrito com L, né? Dessa forma que está certo, por conta da altura, se sentiu mal e precisou sair do trabalho, mal escrito com L. Mal ao contrário de bem é escrito com L, mal ao contrário de bom é escrito com U. Então, nesse caso, se a gente substituir por conta da altura, se fosse ao contrário, né? Se sentiu bem, né? Então, é ao contrário de bem, então é mal com L. Se fosse ao contrário de bom, aí seria mal com U. Então, mal escrito com L. Está errada a letra A. O correto seria mal com L, né? E não mal com U, porque é o contrário. E aqui eu vou fazer um destaque, é o contrário de bem. Se sentiu bem, ao contrário é se sentiu mal com L. Letra B. O horário de almoço é 12:30, pontualmente. Está incorreta, né? Por conta desse meio aqui. Esse meio, pessoal, o correto seria o seguinte: o horário do almoço é 12:30, porque esse meia é de meia hora. Aqui é de meio-dia, né? Essa primeira expressão se trata de meio-dia, 12 horas. E esse 30 aqui se refere a meia hora, então é 12:30, né? O horário de almoço é 12:30 pontualmente. Se trata de meia hora, corresponde a meia hora, portanto, está errada, né? A afirmação da letra B. A letra C diz que aquele homem é mau, não se engane. Para ficar fácil de resolver, qual seria o contrário aqui nessa situação, né? Aquele homem é mau, o contrário seria aquele homem é bom. E o contrário de bom, o contrário de bom é mal com U e não mal com L. Então, aqui é o contrário, aquele homem é bom e o contrário de bom é mal com U, né? Então, aqui deveria ser aquele homem é mau com U e não mal com L, né? Mal com U é o contrário de bom. Aquele homem é bom, aquele homem é mau com U. Portanto, está errada a letra C. A letra D diz que no trabalho o ideal é se vestir com mais descrição. Está errada, né, a afirmação. No trabalho, o ideal é se vestir com mais discrição, né, de ser discreto. Então, é discrição e não descrição, né? Então, está errada. Não é descrição, e sim discrição, que vem de ser discreto. E, portanto,
Está errada a letra D também. Por fim, temos a letra E, que diz que o pedreiro já tirou as medidas e essa sala tem 2 metros de comprimento. Está correto, tudo bem correto. Comprimento aqui corresponde à medida, né? Está tudo correto, a letra E é a alternativa correta, né? Não tem nenhum erro. Questão número 9. E aí diz que assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas. Então a gente vai preencher as lacunas, né? Se os inspetores, aí a gente vai preencher aqui com o primeiro item, né? Verem, virem, né? Verem ou virem, né? A bagunça que fizemos, seremos advertidos. Eu, aí, reaverei, né? Reverei, reouverei, tudo o que investi na aplicação. Então, vamos preencher primeiro aqui a primeira lacuna. Se os inspetores, e aí a gente vai ter um verbo, né? O verbo, a gente vai tratar aqui do verbo ver, só que a gente vai tratar no verbo ver no futuro do subjetivo, né? Julgado aí na terceira pessoa do plural. Então, se os inspetores, se você for ver a tabela aí do verbo ver, se os inspetores virem, né? Se os inspetores virem, porque aqui a gente está falando do futuro do subjetivo conjugado na terceira pessoa do plural. Então, é uma ação que pode acontecer no futuro, mas que ainda não é certa. Se os inspetores virem, né, a bagunça que fizemos, seremos advertidos. Então, é virem, se os inspetores virem. E a segunda lacuna diz que eu, né, reaverei tudo o que investi naquela aplicação. Eu reaverei, né? Verei novamente. Eu reaverei tudo que eu investi naquela aplicação e, portanto, a alternativa correta é a letra B. Se os inspetores virem a bagunça que fizemos, seremos advertidos, né? Aqui o verbo está no futuro do subjuntivo, né? Conjugado na terceira pessoa do plural. E a segunda lacuna é eu reaverei tudo que investi na aplicação. Letra B, a alternativa correta. Questão número 10. Diz que assinale a alternativa que apresenta corretamente a concordância verbal. Então a gente vai tratar de concordância verbal, onde a gente vai ver aí a relação que o verbo estabelece com o sujeito. A letra A diz que qual de nós são capazes, né? Qual, a gente vai ver que aqui o pronome qual está no singular, né? E aqui o verbo está no plural, né? Nós são. Está errado essa relação, né, pessoal? A relação correta seria essa aqui. Qual, no singular, e também no singular. Permanecendo assim uma concordância, né? Uma concordância que não havia. E, portanto, está errada a alternativa, né? Qual de nós é capaz, né? Permanecendo no singular, qual de nós é capaz e não qual de nós são capazes, né? Letra B. Fomos nós que construiu o muro. Fomos nós que construiu o muro. Está errada também, pessoal, essa concordância, tá? A gente vai ver aqui que estaria correto se estivesse escrito dessa maneira. Fomos nós que construímos o muro, né? Fomos nós que construímos o muro. Construímos concordando com o sujeito nós, né? Construímos, aqui, construímos, concordando com o sujeito nós. Olha aqui essa relação, né? Ambos no plural. Então, está errada, né? A letra B também está errada. A letra C. Havia muitos canos precisando de reparo.
Então, está correta essa letra C, pessoal. Esse havia aqui está no sentido de existir, né? Existia muitos canos, né? Havia muitos canos precisando de reparo. Está correta a concordância, perfeita. Letra C está correta. A letra D diz que fazem 2 meses que não vejo minha irmã. Fazem, está errado, pessoal, né? Está errado aqui, o fazem, né? Correto seria faz 2 meses que eu não vejo minha irmã. O verbo fazer aqui, ele não varia. O verbo fazer, ele não varia quando se trata aí de tempo decorrido, tá? Então, não há variação do verbo fazer, né? Então, seria faz 2 meses que não vejo minha irmã. Está errada, né, a concordância verbal. A letra E diz que algum de vós fizeram isso. Está errada também a afirmação, né? Está errada a afirmação porque o verbo variou, porém o pronome indefinido ele está no singular, como a gente vai ver aqui, né? O certo seria algum de vós, né? Fez isso, aí o verbo sem variar, né? O verbo não varia, permanece no singular, concordando com o pronome, né? Concordando com o pronome que está também no singular. E aí, dessa forma, ficaria correto. Algum de vós fez isso com o verbo no singular e o pronome também no singular. E, portanto, a alternativa E também está incorreta. A alternativa correta para a questão número 10 é mesmo a letra C. E aqui terminamos a aula de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa aula lhe ajudou aí no seu estudo de português, eu peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.